Olá, sejam muito bem-vindos ao Musicalidades, eu sou a Juliana e hoje eu vou falar sobre música de câmara. Então, vocês me perguntaram o que é música de câmara e hoje eu vou responder essa pergunta. Falando um pouquinho sobre a origem do termo, esse termo não é de agora, não é de hoje em dia, é um termo muito antigo. Lá nos primórdios, digamos assim, lá na Renascença, isso significava a música que era feita nas câmaras. O que eram as câmaras? Seriam os aposentos de uma casa. Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que era toda a música que era feita dentro dos lares privados, dos lares domésticos. Não era música pública, não era música que era tocada em teatros ou não era música que era tocada em igrejas. E por isso, por ser uma música que era doméstica dentro das casas, não é composta para uma variedade gigantesca de músicos. Sempre foi composta para pequenos grupos musicais. Pequenos mesmo, do tipo duas pessoas tocando, uma tocando, outra cantando, um trio, um quarteto. Ou seja, a música que dava para ser feito com seus familiares, com seus amigos, dentro da sua casa. Então, por exemplo, uma formação de música de câmara na Renascença seria uma pessoa tocando alaúde e outra pessoa cantando, ou um pequeno concert de viola da gamba, ou simplesmente 4 pessoas cantando. E é bom falar, né, que antigamente os músicos eram empregados por seus patronos. Eu vou falar ali da época do classicismo, por exemplo, Haydn teve um patrono que o empregou, então ele trabalhava para a família daquela casa. Então ele compunha músicas que o seu patrono, os amigos do seu patrono, os familiares dos seus patronos poderiam apreciar dentro da própria casa, né, convidando outros músicos para tocar lá, ou eles mesmos poderiam tocar. Então eram peças encomendadas. Haydn, por exemplo, escreveu muitos quartetos. Quarteto é uma formação muito fácil de se caber numa câmara, por exemplo. E é um tipo de música mais intimista e dispensa muitas vezes a presença de um maestro, de um condutor. Mas e hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não usa esse termo música de câmara para dizer que são músicas feitas na câmara, na casa das pessoas. Não é mais assim. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva nesse canal se você tá gostando desse conteúdo e se você quer ver mais sobre isso por aqui, deixe nos comentários também. E ative o sininho para receber as notificações. Bom, então a gente vai ter uma grande virada aí no século XIX por século XX, que os instrumentos vão ganhando uma proporção sonora muito maior. Antigamente, esses instrumentos que eram feitos para tocar nos lares privados, eles não soam tanto assim, eles não cobrem um grande espaço. E nossos instrumentos hoje em dia são instrumentos que conseguem se propagar bastante em ambientes maiores. Então a música de câmara sai desses lares domésticos e passa a ocupar também os espaços públicos. E hoje em dia, então, esse termo é usado para descrever música que é feita para grupos pequenos. E o que são os grupos pequenos? Aqueles lá que eu falei, um duo, um trio, um quarteto, um quinteto, um sexteto. Mais ou menos aí até uns 10 músicos a gente considera música de câmara. Mas assim, não há uma regra de quantas pessoas podem ter para ser designadas músicas de câmara. E não necessariamente a música de câmara hoje em dia precisa ser tocada em lugares menores. Claro que quanto menor a quantidade de instrumentos que vão estar executando tal música, menor vai ser a intensidade desse som também. Mas hoje em dia a gente já usa amplificação, se precisa tocar em ambientes maiores. Mas claro, né, se os músicos têm a intenção de manter a sonoridade natural de seus instrumentos, eles não vão querer usar a amplificação. E aí é mais interessante que a música deles sejam feitas em espaços, então que aquele som consiga se propagar naturalmente. Eu tenho um exemplo da Sala São Paulo. Quando eles querem fazer recital ou música de câmara, eles não utilizam a sala inteira por causa disso, né? O som não vai se propagar tão bem, as pessoas que vão sentar lá no fundo não vão conseguir ouvir. Então eles dividem a sala com uma cortina para que o som não se propague, colocam cadeiras no palco para que o público também fique mais perto dos instrumentos e eles também abaixam o teto da sala, ou seja, o som fica mais contido naquele lugar menor e com isso o efeito é melhor. E o bom da música de câmara é isso, né? Porque estar num ambiente menor, você consegue ficar mais perto, como público, né? Você consegue ficar mais perto dos músicos, acaba criando um ambiente mais aconchegante, mais intimista. Você se sente mais próximo daquilo que tá acontecendo. Se você tiver curioso para assistir algum concerto de música de câmara, eu conheço alguns lugares que promovem isso. Bom, a Sala São Paulo, que eu já falei, tem o Mozarteum, Cultura Artística, tem os grupos aqui da USP também, Orquestra
Orquestra de Câmara da USP e o Laboratório de Música de Câmara. É importante falar porque a música de câmara, para os estudantes de música, ela é um pré-requisito até para você conseguir se formar, ela é essencial, né, para sua experiência como músico. Bom, eu tenho uma visão bem geral do que seria a música de câmara. Se você quer ouvir mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que a gente faz mais vídeos sobre os estilos de música de câmara durante a história da música aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo ou sua amiga que gosta muito desse tipo de música mais aconchegante, intimista e quer conhecer mais sobre esse assunto. Curte o vídeo, assine o canal, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!